Fiz a escolha errada. E agora? Eu, Jaeder Macedo, você, meu melhor convidado para esse canal. Jaeder Sou, um canal de palavra, um canal da pregação do Evangelho genuíno de Cristo. E se você clicou nesse vídeo é porque você tem dúvida sobre esse assunto. Então não dê uma olhadinha só e saia, senão você me atrapalha no YouTube. Fica pelo menos aí uns 3 minutos, me dá uma chance de discorrer sobre esse assunto. E se você é novo no canal, se inscreve pra gente continuar pregando o Evangelho de Cristo com mais ousadia. E não se esqueça, curte agora pra você não deixar pra curtir pro final e acabar se esquecendo, beleza? Conto com você, falta pouquinho para 1000 inscritos. Então vem comigo. Para discorrer sobre esse assunto, eu vou usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 8 até o versículo 11, que diz assim: E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Pois bem, a gente está falando de um texto da navegação de Paulo para Roma, onde ele ia ser julgado. E nessa navegação aí, o Paulo avisa que a navegação poderia ser incômoda e poderia dar muito ruim. Porém, o comandante deu ouvido ao mestre e ao piloto. É justamente o que acontece nos nossos dias. A gente começa a dar muito ouvido para um certo tipo de mestre. A gente pode dar muito ouvido para um certo tipo de coach. A gente dá muitos ouvidos para os influencers da mídia digital. A gente dá muito ouvido para a influência do Instagram e coisas parecidas, para as tendências dos negócios da vida, porque a gente quer se dar bem. A gente muitas vezes acredita que a gente vai galgar patamares melhores financeiramente falando. Na verdade, a ganância nos ilude e a gente acaba fazendo escolhas erradas. E essas escolhas erradas vai dar uma situação como acontece aqui nesse texto da navegação. Eles começam a navegar para um porto melhor, né, procurando uma comodidade melhor, e acaba encontrando o Euroquilão. É um vento norte que tem naquela região ali e é uma tempestade muito furiosa que coloca a navegação em muito risco e as pessoas acham piamente que vão morrer. E a história vai dizer que eles acabam abrindo mão da estrutura principal do navio. Olha o que a gente é capaz de abrir mão quando a gente está num período de perigo, num período de desespero. A gente fez uma escolha errada, a gente acaba abrindo mão de coisas que é muito importante para nossa vida. Naquele perigo todo, eles começam a perder a fome. Segundo a história, eles passam 15 dias quase sem comer. E o apóstolo Paulo os adverte novamente: Capitão, o Deus a quem eu sirvo, o anjo veio falar comigo que ele vai salvar a todos. Só que dessa vez, ninguém pode sair do barco. Vai se perder a navegação, o navio vai se perder, mas todos aqui vão ser salvos. E naquele momento, o apóstolo Paulo fala: vamos todos nos alimentar, vocês estão muito tempo sem comer. E eles repartem o pão. No meio da adversidade, ainda há uma esperança, e a esperança está no repartir do pão. Não se preocuparam uns com os outros, não socorreram uns aos outros. Eu sou enfático nesse canal porque isso é evangelho. O repartir do pão é evangelho. Tem como repartir um pão no meio de uma tempestade, no meio da dificuldade, mas essa é a hora de repartir do pão. No meio da pandemia, essa é a hora de socorrer, essa é a hora de partir o pão. No meio da escassez, no meio da inflação subindo, a gasolina cara, essa é a hora de repartir o pão. E naquele momento que o apóstolo Paulo fala: agora ficam todos no navio, alguns marinheiros, percebendo que o navio ia afundar, quiseram fugir no barco salva-vida. E o apóstolo Paulo adverte ao comandante: olha, quem sair do navio vai morrer. O comandante faz uma coisa: corta as cordas do barco salva-vida. Ninguém vai sair do navio. Agora o comandante está acreditando na palavra do homem de Deus. Até então ele foi nas tendências, mas agora o que está valendo a pena é ouvir o homem de Deus, porque nós fomos avisados por Deus e não demos ouvidos a Deus. Tá me entendendo mais ou menos como funciona? O comandante diz: corta as cordas dos barcos salva-vidas, deixa os barcos salva-vidas ir embora, porque a gente não ouviu a voz de Deus da primeira vez, mas dessa vez a gente vai ouvir.
Você não ouviu a voz de Deus. E agora Deus continua falando. Porque Deus não é aquele Deus em si mesmo dizendo assim, não me ouviu, agora se deu mal, o problema é seu, se vira. Não. Ele continua falando, olha só, se não me ouviu da primeira vez, me ouve dessa segunda vez. Me ouve dessa terceira vez. A graça, a salvação, a voz de Deus, o amor de Deus nos alcança sempre. Ainda que a gente fuja dele, ele nunca vai abrir mão de nós. Ele vai falar mais uma vez, ele vai te dar os passos de como você vai sair dessa situação que você se meteu. Lembra, desde o Éden, Adão faz a escolha errada e Deus fala com ele, Adão, aonde você está? E ele fala, Senhor, eu estou nu. Não, Adão, não é como você está, mas aonde você se meteu. Fala para mim que eu vou buscar você. Eu vou socorrer você, eu vou ao teu encontro. Foi isso que Deus fez quando nos envia Jesus, para nos tirar da situação de escolhas erradas que a gente fez na vida. Então, se você fez escolhas erradas na vida, entenda agora, a situação é ficar no barco. Não é sair do barco e deixar Deus guardar. E o mais interessante é que um guarda falou pro capitão assim, é melhor a gente matar os prisioneiros, porque eles vão fugir. E no meio dos prisioneiros estava Paulo. E o comandante pensa, se eu matar os prisioneiros, vou ter que matar Paulo. E só a gente está só sendo salvo pelo Deus do Paulo. Então, se matar Paulo, morre todo mundo. Então, ninguém morre nesse lugar. A vida de Paulo salvou a todos. Quer dizer, você pode ter feito uma escolha errada, mas no meio dessa tempestade, Deus continua falando contigo. E se você ouvir a voz de Deus, você pode salvar a todos. E está nesse mesmo barco. Não é hora de sair do barco, não é hora de pular fora do barco. É hora de ouvir a voz de Deus. Fez escolhas erradas? Isso acontece com todo mundo. Mas você pode fazer agora a escolha certa. Ouça a voz de Deus. Não ouça apenas tendências, não ouça técnicos, coaches. Não, leia a Bíblia. Ouça o que Deus está falando através da sua palavra. E se você concorda comigo, bota aí nos comentários. Jaéder, eu preciso a cada dia ouvir a voz de Deus. E como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, tá? Como ouvir a voz de Deus. E você entra nesse vídeo e tem mais vídeos também interativos, onde, na tela final, onde você pode clicar e me ajudar. Lembrando, falta pouco para eu cumprir os 1000 inscritos, então me ajuda aí, compartilha, tá? E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. E até a próxima!